galerinha do 5º ano, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias. Eu sou a professora Ana Lu e hoje estou aqui para mais uma aula de ciências. E ó, já vou contando, hein? Tá acabando, gente. Ufa! Que ano comprido esse, não? Pois bem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o oráculo vai mostrar pra gente o cenário, porque eu sei que vocês já estão vendo que eu estou aqui num lugar diferente. Hoje eu estou gravando aqui no estúdio da EFAP. Então eu dei uma pausa lá na TVC, na TV Cultura, e a gente veio para cá, certo? Então vamos ver o título da aula de hoje? O que vocês acham que a gente vai estudar hoje? Vamos lá? Vou pôr lá na telinha para vocês, olha lá. A Lua e seus movimentos. Enquanto isso, vocês vão abrindo o Currículo em Ação, volume 2, galerinha, a sequência 4 da página 141 até a 145, vocês conseguem fazer as atividades, tudo bem? Ah, Ana Lu, mas às vezes a sua matéria não tá igualzinho, não vai ficar igualzinho, certo? Mas você vai achar um montão de atividade. Vamos lá então para as habilidades de hoje? Olha só na tela. Hoje a gente vai trabalhar a EF05-C12. A gente vai falar de Terra, de universo, a gente vai falar da periodicidade da Lua. Hoje é uma aula específica da Lua, certo? A aula de hoje é para reconhecer algumas características da Lua e seus movimentos pela observação direta do céu em relação à posição em que você se encontra. E olha lá, vamos retomar a aula passada? Olha aí na tela, observa bem. Constelações são regiões do céu, onde as estrelas fixas estão ligadas por linhas imaginárias que formam figuras. Será que você consegue achar uma figura? Olha aí na tela. Veja se você consegue. Mas para que tipo de figura? Eu não vou contar. Eu vou começar a passar algumas dicas para vocês. Vamos lá, então? Ó, a gente sabe que a gente está vendo estrelas, nós temos nebulosa no fundo da imagem, né? E a gente tem algumas estrelas brilhantes. Olha só, então, vamos começar. Vamos ver aqui se vai passar. Olha só, consegui fazer um traço, certo? Ligando na vertical, ligando duas estrelas. Vamos de novo. Deixa eu ver se eu consigo fazer outro. Olha lá, apareceu outro traço, ligando as estrelas na horizontal e já apareceu aí constelação de Crux. Vocês estão lembrados qual é a constelação de Crux? Vamos ver então se aparece aqui? Olha só. É o Cruzeiro do Sul. Então, quem mora na região sul do nosso país ou está mais no sul do nosso estado, consegue observar do céu a constelação de Crux, ou o famoso Cruzeiro do Sul. A primeira estrela, e vocês vão ver aqui, o oráculo vai fechar a telinha de novo, pode deixar assim. É a Rubídea, é a nossa primeira estrela, porque todas elas têm nome, certo? Depois a gente tem vamos ver se aparece aí na tela. Tchan, tchan, tchan. Pro Ana Lu. A Pálida, porque ela brilha bem fraquinha. Lá embaixo a gente tem a Estrela de Magalhães e a Mimosa, certo? Olha só. Mas eu tenho aqui também, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho 3 estrelinhas aqui, ó. E essas 3 estrelinhas que eu circulei aí, pertinho aí da Rubídea, é a constelação de Órion. E pro Ana Lu, é cada nome, né? Pois é, mais popularmente chamada de 3 Marias. Tá vendo como vocês conhecem? Vocês são craques. Mas pro Ana Lu, onde tá a Lua nessa história? Vamos lá? Olha lá, apareceu a Lua. E aí tá escrito assim, ó, a Lua vai iluminar. O que será que a Lua vai iluminar? Agora vem aqui, oráculo, deixa eu conversar com essa galera aí. Olha só, a Lua brilha?
E eu já estou ouvindo a resposta. E eu já contei na aula passada se a Lua brilha ou não. Na aula de planetas. Lembram? A Lua não brilha. A Lua é danadinha, ela aproveita a luz do Sol. Então vocês não se esqueçam disso. A Lua ela não brilha, ela aproveita a luz do Sol. Vamos ver então aqui na tela o que a gente tem sobre a Lua? O que a gente vai estudar? Olha lá. Por não ser uma estrela, a Lua não emite luz própria. Nesse caso, ela reflete a luz que vem do Sol. E depois, a Lua também tem movimentos. A gente estudou que a Terra fazia o movimento de rotação e translação na aula passada. Agora, a gente vai ver os movimentos que a Lua faz. Vamos ver aí na tela, olha lá, ó. Rotação é quando ela gira em torno do próprio eixo. Como a Terra não gira em volta do próprio eixo, a Lua também vira. Revolução é quando ela está fazendo o movimento dela em volta da Terra e a gente consegue ver as suas fases, certo? E por último, a translação, que é quando ela gira ao redor do Sol e da Terra ao mesmo tempo. Olha só, essa para mim também era novidade, gente, até eu pesquisar para a aula de hoje. Por assumir várias posições devido ao seu movimento, em relação à Terra e ao Sol, sua parte iluminada pode ser vista de diferentes formas ao longo do calendário lunar. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês. A Lua ela se formou há 4 bilhões e 500 mil anos atrás. É o único satélite natural da Terra e é o 5º maior do nosso sistema solar. Ele realiza sua própria órbita, ela realiza sua própria órbita ao redor dela e ao redor do Sol. Então lembra que a órbita é aquele anelzinho que forma imaginário como se fosse uma linha? Como se a gente prendesse com um barbante, lembra que eu falei para vocês? É isso aí que ela forma. Puxa, olha quanta informação a gente tem sobre a Lua. Como a Lua é esperta. Eu também achei. E olha, gente, vou falar. Tinha um montão de coisa para falar para vocês. Mas eu fui selecionando algumas, né? Senão a professora Ana Lu fala e depois corre porque a aula tá acabando, né? Mas ainda não tá, não. Eu tenho um tempinho aqui ainda para conversar com vocês. Vamos ver o próximo slide? Olha só o que eu tenho aqui. Você sabia que eu fui pesquisar para vocês algumas curiosidades sobre a Lua e encontrei a primeira. A superlua aparece, que é essa aqui, ó, mais brilhante e maior, quando a Lua está no ponto de sua órbita mais próxima da Terra, durante a lua cheia. Vocês lembram quando vocês ficam escutando a superlua, a lua vermelha, olha, essa noite vai ter. É porque na hora que a Lua está dando a volta em volta do Sol, vocês sabem que é inclinadinho, não é assim retinho que nem a Prona Lu, né? Eu mostrei para vocês que fica inclinado. E aí ela se aproxima da Terra e a gente vê ela mais de perto. Quando a gente vê ela mais de perto, a gente acha o quê? Nossa, a Lua cresceu. Não, ela não cresceu. A gente só está conseguindo ver um pouco mais próximo aqui da Terra e perceber mais detalhes. Sabe quando a gente fala assim, nossa, parece que está desenhado ali o Cavaleiro Jorge matando o dragão? É bem por aí a história. Bem a gente vê na superlua. E quando ela está bem entre a Terra e o Sol, ela pega aquele tom alaranjado do Sol. Ela também se apropria disso e aí ela fica de cor alaranjada, uma vez com aquela cor prata, bonita e cintilante. Vamos ver outra dica? Olha só, vamos fazer a leitura aqui na tela, olha lá, ó. Próxima dica. Os eclipses lunares ocorrem durante a lua cheia, quando a Terra está alinhada entre a Lua e o Sol. Então, o eclipse lunar que a gente vê é quando a Terra fica na linha, certo? A Lua, né? Ela está entre a Terra e o Sol. Então, a gente começa a ver a sombra.
a sombra que a luz do sol está fazendo. Mesma coisa que a gente está debaixo de uma árvore, a gente não tem ali a sombra da copa da árvore porque o sol está atrás. É a mesma coisa no eclipse lunar, ao contrário do eclipse solar que eu já expliquei para vocês. Mas é uma curiosidade para vocês saberem. Vamos lá? Olha só aqui a próxima. O lado obscuro da Lua é uma face que nunca vemos, em função do período da rotação da Lua ser o mesmo do seu período de revolução. Então, quando ela está girando em torno dela, quando ela está girando em torno da Terra, tem um lado que a gente chama de obscuro, aquele lado que a gente não vê. Sabe a história do buraco negro? É mais ou menos por aí. Então você não está vendo a outra parte da Lua. Então fala que é o lado negro da Lua e que tem os seus mistérios e que tem aí as suas fases. Então fica a dica aí para vocês pesquisarem mais sobre esse lado obscuro da Lua. Quem é aí que já não ficou observando a Lua? Ah, e lembra da observação direta do céu? Que popularmente a gente chama de olhar o céu a olho nu, porque você não precisa de binóculo, nem de telescópio, nem de estar num observatório. Você apenas olha para o céu e consegue enxergar ali as constelações, principalmente aqui para quem está em São Paulo, que é o Cruzeiro do Sul e as Três Marias. Lembra que eu contei para vocês que muitas vezes a gente consegue ver Plutão, que é um planeta que fica ali pertinho, do ladinho ali das Três Marias, e de acordo com a rotação da Terra, a gente fica perto dele, a gente se alinha e vê, e que ele tem o seu brilho próprio, mas ele não é uma estrela, é um pontinho no céu que não pisca, que não cintila. Isso também dá para observar diretamente, como a Lua. Que tal você, hoje à noite, ir olhar a Lua? Eu já ouvi falar que nós vamos entrar a partir de amanhã, já fiz a minha pesquisa, na Lua Nova. Isso significa que a gente está no finzinho da Lua Minguante. Será que dá para a gente ver? Enquanto você vai pensando, eu vou deixar aqui mais uma sugestão de atividade para vocês e montem o Lapbook, o nosso diário de bordo do universo. Não se esqueçam. Agora a gente vem aqui. O que a gente fez na aula de hoje? Aprendemos algumas características da Lua através da observação direta do céu. Próxima aula, nós vamos trabalhar com as fases da Lua. E eu deixo aí os efeitos e tem aí o nosso formulário. Também fica aí o nosso formulário de avaliação, avaliando positivamente a nossa aula. Pessoal, eu espero vocês para a próxima aula, hein? Vem para as fases da Lua. Tchau, tchau!